Olá, meu nome é Fernando Almeida. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde trago sempre para vocês todas as segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, sempre vídeos novos contando mais uma história de vida, de amor ou histórias do nosso cotidiano. Também pode entrar na plataforma um vídeo ou outro fora dessas datas específicas. Peço a todos que se inscrevam, deixem seus likes e acionem o sininho para ficarem sabendo de mais vídeos novos no canal. Hoje vou falar de curiosidades da vida do cantor brasileiro Cazuza. Vamos para o vídeo? Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, nascido no Rio de Janeiro em 4 de abril de 58 e faleceu também no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1990, com apenas 32 anos de idade. Foi um cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro. Primeiramente conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho, na qual fez bem-sucedida parceria com Roberto Frejá. Cazuza posteriormente seguiu carreira solo, sendo aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira. Cazuza também ficou conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico, tendo assumido em entrevistas sua bissexualidade. Em 1989 revelou ser soro positivo, um termo usado para descrever a presença do vírus HIV no corpo, causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, e morreu no ano de 1990, aos 32 anos de idade, no Rio de Janeiro. Infância e adolescência. Filho de Lucinha Araújo e do produtor musical João Araújo, Cazuza recebeu o seu apelido mesmo antes do nascimento. Agenor, seu verdadeiro nome, foi recebido por insistência da avó paterna. Na infância, Cazuza nem sequer sabia seu nome de batismo, por isso não respondia a chamada na escola. Só mais tarde, quando descobriu que um de seus compositores predileto, Cartola, também se chamava Agenor. Na verdade, Agenor por um erro do cartório, foi que Cazuza começou a aceitar o nome. Cazuza sempre teve contato com a música. Influenciado desde pequeno pelos grandes nomes da música brasileira, ele tinha preferência pelas canções dramáticas e melancólicas, como as de Cartola, Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Maísa e Dalva de Oliveira. Era também grande fã da roqueira Rita Lee, para quem chegou a compor a letra da canção Perto do Fogo, que Rita musicou. Cazuza cresceu no bairro do Leblon e estudou no Colégio Santo Inácio, até mudar para o Colégio Anglo-Americano para evitar reprovação. Como os pais às vezes saíam à noite, o filho único ficava na companhia da avó materna Alice. Por volta de 1965, começou a escrever letras e poemas que mostrava a avó. Graças ao ambiente profissional do pai, Cazuza cresceu em volta dos maiores nomes da música popular brasileira, tais como Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil e João Gilberto, além dos novos baianos, entre outros. A mãe Lucinha Araújo também cantava e gravou 3 discos. Em 1972, tirando férias em Londres, Cazuza conheceu as canções de Janis Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones e logo tornou-se um grande fã. Por causa da promessa do pai, que disse que lhe presentearia com um carro caso ele passasse no vestibular, Cazuza foi aprovado em comunicação em 1976, mas desistiu do curso 3 semanas depois. Mais tarde começou a frequentar o Baixo Leblon, onde levou uma vida boêmia, bebendo e fumando e se relacionando sexualmente com homens e mulheres. Para evitar que o filho continuasse a manter uma atitude rebelde perante a vida, João Araújo criou um emprego para ele na gravadora Som Livre, da qual foi fundador e presidente. Na Som Livre, Cazuza trabalhou no departamento artístico, onde fez triagem de fitas de novos cantores. Quem diria, né? Logo depois trabalhou na assessoria de imprensa, onde escreveu releases para divulgar os artistas. No final de 1979, fez um curso de fotografia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Lá descobriu a literatura da geração Beat,
os chamados poetas malditos, que mais tarde teria grande influência na carreira. Em 1980 retornou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone, no Circo Voador. Foi nessa época que Cazuza cantou em público pela primeira vez. O cantor e compositor Léo Jaime, convidado para integrar uma nova banda de rock de garagem que se formava no bairro carioca do Rio Comprido, não aceitou, mas indicou Cazuza aos vocais. Daqueles ensaios da casa do tecladista Maurício Barros nasceu o Barão Vermelho. Em 30 de novembro de 2013, seu pai, João Araújo, então presidente da Som Livre, morreu depois de uma parada cardíaca aos 78 anos. Carreira. Barão Vermelho. O Barão Vermelho, que até então foi formado por Roberto Frejá na guitarra, Dé Palmeira no baixo, Maurício Barros no teclado e Guto Goff na bateria, gostou muito do vocal berrado de Cazuza. Em seguida, Cazuza mostrou à banda letras que havia escrito e passa a compor com Roberto Frejá, formando uma das duplas mais festejadas do rock brasileiro. Dali para frente, a banda, que antes só tocava covers, passou a criar um repertório próprio. Após ouvir a fita demo da banda, o produtor Ezequiel Neves convenceu o diretor artístico da Som Livre, Guto Graçamelo, a gravar a banda. Juntos convenceram o relutante João Araújo a apostar no Barão. Com uma produção barata e gravado apenas 2 dias, é lançado em 1982 o primeiro álbum da banda, Barão Vermelho. Das canções mais importantes destacam-se Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Down em Mim e Todo o Amor que Houver Nessa Vida. Apesar de ser aclamado pela crítica, o disco que vendeu apenas 7.000 cópias, depois de alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou ao estúdio e, com uma melhor produção, gravou o disco Barão Vermelho 2, lançado em 1983. Esse disco vendeu 15.000 cópias. Foi nessa fase que, durante um show no Canecão, Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocarem a banda. Na época, as rádios só tocavam pop brasileiro e MPB. O rótulo de banda maldita só abandonou o Barão Vermelho quando o cantor Ney Matogrosso gravou Pro Dia Nascer Feliz. Era o empurrão que faltava e a banda ganhou vida própria. Maior Abandonado e Rock in Rio. A banda foi convidada a compor e gravar o tema para o filme Bete Balanço. A canção título tornou-se um dos grandes clássicos da banda, impulsionando o filme, que vira sucesso de bilheteria. A canção também impulsionou as vendas do terceiro disco do Barão, Maior Abandonado, lançado em outubro de 1984, que conquistou disco de ouro, registrando outras composições como Maior Abandonado e Por que a Gente é Assim. Em 15 e 20 de janeiro de 85, o Barão Vermelho se apresentou na primeira edição do Rock in Rio. A apresentação da banda no 5º dia tornou-se antológica, por coincidir com a eleição do presidente Tancredo Neves e com o fim da ditadura militar. Cazuza anunciou esse fato ao público presente e, para comemorar, cantou Pro Dia Nascer Feliz. Abre aspas, não divido nada, muito menos o palco. Cazuza deixou a banda a fim de ter liberdade para compor e se expressar musical e poeticamente. Em julho de 1985, durante os ensaios do 4º álbum, Cazuza deixou o Barão Vermelho para seguir a carreira solo. Suspeita-se que, nesse mesmo ano, ele começou a ter febre diariamente, indícios da AIDS que se agravaria anos depois. Ezequiel Neves, que trabalhou com o Barão, dividiu-se entre a banda e a carreira solo de Cazuza. Abre aspas, fui salomônico, declarou em entrevista ao Jornal do Comércio em 2007, quando Cazuza completaria 49 anos. Carreira solo. Exagerado e Só Se For a 2, em outubro de 1985, Cazuza foi internado para ser tratado por uma pneumonia. Cazuza exigiu fazer um teste de HIV, no qual o resultado foi negativo. Em novembro de 85, foi lançado o primeiro álbum solo, Exagerado. Exagerado, a faixa título composta em parceria com Leone, se torna um dos maiores sucessos e marca registrada do cantor.
A canção Só as Mães São Felizes foi vetada pela censura. Gravou o segundo álbum no segundo semestre de 86 com a Som Livre, rompeu com seu elenco de artistas, Só Se For a Dois, foi lançado pela Polygram, agora Universal Music Group, em 87. Logo depois a Polygram contratou Cazuza. Só Se For a Dois mostrou temas românticos como Só Se For a Dois, O Nosso Amor a Gente Inventa, Solidão Que Nada e Ritual. Ideologia, O Tempo Não Para. A AIDS se manifestou em 87. Cazuza foi internado com pneumonia e um novo teste revelou que o cantor era portador do vírus HIV. Em outubro, Cazuza foi internado na Clínica São Vicente no Rio de Janeiro para ser tratado por uma nova pneumonia. Em seguida, ele foi levado pelos pais aos Estados Unidos. Lá foi submetido a um tratamento à base de AZT durante 2 meses no New England Hospital de Boston. Ao voltar ao Brasil, no começo de dezembro de 87, Cazuza inicia as gravações para um novo disco, Ideologia, de 88. Inclui os hits Ideologia, Brasil e Faz Parte do Meu Show. Brasil, em versão de Gal Costa, foi tema de abertura da telenovela Vale Tudo, da Rede Globo, e ganhou o prêmio Sharp por melhor música do ano e melhor composição pop rock do ano. Cazuza, Jorge Israel e Nilo Romero. Shows se tornaram mais elaborados e a turnê do disco Ideologia, dirigido por Ney Matogrosso, viajou por todo o Brasil. O Tempo Não Para, gravado no Canecão durante esta turnê, foi lançado em 1989. O disco se tornou o maior sucesso comercial, superando a marca de 500 mil cópias vendidas. A faixa O Tempo Não Para tornou-se um de seus maiores sucessos. Também destacaram-se Todo o Amor Que Houver Nessa Vida, com um novo arranjo mais introspectivo, codinome Beija-Flor, e Faz Parte do Meu Show. O Tempo Não Para também foi lançado em VHS pela Globo Filmes. Burguesia. Em fevereiro de 1989, Cazuza declarou publicamente que era soropositivo, ajudando assim a criar consciência em relação à doença e aos efeitos dela. Compareceu na cerimônia do Prêmio Sharp numa cadeira de rodas e recebeu os prêmios de melhor canção para Brasil e de melhor álbum para Ideologia. Burguesia 1989 foi gravado com o cantor numa cadeira de rodas e com a voz nitidamente enfraquecida. É um álbum duplo de conteúdo dual, sendo o primeiro disco com canções de rock brasileiro e o segundo com canções de MPB. Burguesia foi o último disco gravado por Cazuza e vendeu 250 mil cópias. Cazuza recebeu o prêmio Sharp póstumo de melhor canção com Cobaias de Deus. Morte. Em outubro de 1989, depois de 4 meses à base de um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza partiu novamente para Boston, onde ficou internado até março de 1990, voltando assim para o Rio de Janeiro. No dia 7 de julho de 1990, Cazuza morreu aos 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. No enterro compareceram mais de 1000 pessoas entre parentes, amigos e fãs. O caixão, coberto de flores e lacrado, foi levado à sepultura pelos seus ex-companheiros do Barão Vermelho. Cazuza foi enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Sobre o tampo de mármore do túmulo aparece o título de seu último grande sucesso, O Tempo Não Para, e as datas de seu nascimento e morte. Em sua lápide nada consta além de seu famoso codinome. No ano seguinte foi lançado o álbum póstumo Por Aí. Legado. O estilo e a habilidade vocal e a obra produzida por Cazuza tiveram um impacto significante na música popular brasileira. Isso deu-lhe o título de um dos maiores vocalistas masculinos da música contemporânea. Escrevendo para a coluna Combate Rock no UOL, o crítico de música Marcelo Moreira escreveu que, além de evidente qualidade de seus textos e letras, o que faz dele o melhor cantor do rock brasileiro era a irreverência e a capacidade de ironizar a todos, inclusive a si próprio.
completando que sua própria existência foi o maior legado que deixou, fazendo dele um símbolo daquele pulsante e necessário rock brasileiro dos anos 80. De acordo com a revista Rolling Stone brasileira, Cazuza vive na memória da música brasileira entre lendas sobre seu temperamento passional. Mas o que lhe garante a posteridade é a obra que transcendeu o universo do rock ao se aproximar da MPB com uma poesia sempre cortante no fio da navalha, uma obra pautada por um desespero paradoxalmente esperançoso. A cantora e jornalista Mona Gadelha escreveu que Cazuza fez época em discurso de protesto contra as mazelas do Brasil da época que são quase as mesmas. Compara. Ele tinha muita personalidade e colocava isso nas letras, nas escolhas das temáticas. Cazuza acreditava muito no que escrevia sem se preocupar em agradar. O rock, além de ser uma música, é um comportamento, uma postura crítica em relação ao mundo. Cazuza cumpriu essa função muito bem com o que escreveu. Avança. A artista chama a atenção para a permanência de vários desses versos no linguajar popular do país. Segredos de liquidificador, um museu de grandes novidades, o nosso amor a gente inventa. Isso, para mim, é a verdadeira consagração popular quando a obra transcende o tempo e adentra o cotidiano da língua. O cantor Frejá disse que Cazuza promoveu uma revolução da música brasileira por conseguir unir o rock brasileiro à MPB, já que antes dele havia forte resistência por parte da indústria a essa união. Cazuza também é acreditado por suas letras críticas e contundentes, que questionava o sistema político brasileiro. Bruno Ribeiro, do portal do Partido Democrático Trabalhista, comentou, abre aspas, músicas como O Tempo Não Para mostravam com suas letras a realidade de um país preconceituoso, problemático e ao mesmo tempo revolucionário. Nas entrelinhas, muitas vezes a mensagem virava discurso. Fecha aspas. Francisco Bernardes Ladeira, do Observatório de Imprensa, descreveu-o como o poeta do rock brasileiro e louvou as canções O Tempo Não Para, Brasil e Burguesia por refletirem não apenas as angústias enfrentadas pelo cantor, mas também de forma fidedigna como era o contexto brasileiro do final da década de 1980, período marcado por grande instabilidade política e econômica. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, cujo resultado colocou Cazuza na 34ª posição. Em apenas 10 anos de carreira, Cazuza deixou 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. As canções de Cazuza já foram reinterpretadas pelos mais diversos artistas brasileiros dos mais diversos gêneros musicais. A Som Livre lançou o show Tributo a Cazuza em 99, posteriormente lançando em CD e DVD, do qual participaram Ney Matogrosso, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Kid Abelha, Zélia Duncan, Sandra de Sá, Arnaldo Antunes e Leone. No ano de 2000, foi exibido no Rio de Janeiro e em São Paulo o musical Casas de Cazuza, escrito e dirigido por Rodrigo Pita, cuja história tem base nas canções de Cazuza. Em 2004 foi lançado o filme biográfico Cazuza, O Tempo Não Para, de Sandra Werneck. Após sua morte, os pais fundaram a Sociedade Viva Cazuza em 1990. Ela tem como intenção proporcionar uma vida melhor às crianças soropositivas através de assistência à saúde, educação e lazer. Em 1997, a cantora Cássia Eller lançou o álbum Veneno Anti-Monotonia, que traz somente composições de Cazuza. Artistas relacionados. Dentre diversos artistas relacionados a Cazuza estão Frejá, por ter sido um grande amigo e seu principal parceiro em composições musicais, Simone, O Tempo Não Para e Codinome Beija-Flor, Leone, com quem compôs o maior sucesso, Exagerado, Jorge Israel, com quem compôs Brasil, Solidão Que Nada e mais 13 canções,
Léo Jaime, que apresentou o Cazuza para a banda Barão Vermelho quando esta já estava formada e precisando de um vocalista para completar a banda. Lobão, tanto pela amizade com Cazuza quanto pela influência de um e outro, por ter sido grande inspiração no começo da carreira. Cássia Eller, por ter sido a intérprete que mais gravou canções de Cazuza. Arnaldo Antunes, pela influência marcante. Bebel Gilberto, pela amizade e parceria em algumas canções. Rita Lee, parceira de canção Perto do Fogo, a última que ele escreveu antes de morrer e primeira que ela gravou no seu disco em 1990. Ney Matogrosso, um grande amigo que lhe dirigiu nos shows Ideologia e O Tempo Não Para. E Renato Russo, por ter homenageado 2 vezes o amigo e ex-vocalista do Barão com a canção em inglês Feedback Song for a Dream Friend e com a regravação de Quando Eu Estiver cantando no show Viva Cazuza em 90. Discografia. Neste quadro abaixo mostramos toda a discografia de Cazuza. Como podem observar, Barão Vermelho, detalhes do álbum, o ano, as certificações, vendas certificadas, enfim, toda a obra do Cazuza com os seus colaboradores, seus amigos, seus parceiros musicais. Também trazemos um gráfico falando sobre a carreira solo e dos álbuns de estúdio, como vocês podem ver aí na tela. E então, gostaram do conteúdo? Espero que sim. Nos encontraremos no próximo vídeo. Abraços fraternos.